Boa tarde, meu nome é Alex Araújo e nós vamos apresentar aí o trabalho de TCC com o título Alfabetização de Jovens e Adultos, Desafios e Possibilidades, sobre a orientação da professora Jéssica Santos. Bom, na nossa introdução nós temos aí o contexto da educação de jovens e adultos, o EJA. A alfabetização de jovens e adultos está diretamente ligada às desigualdades sociais, às desigualdades econômicas, culturais, envolvendo aí sujeitos que não tiveram o acesso ou até mesmo a permanência na escola na idade adequada. Isso aí é algo que nós temos visto no dia a dia, ainda nos dias de hoje, né? Muitas dificuldades enfrentadas por esse público de alunos. Trajetória dos educandos. Os estudantes da EJA possuem histórias marcadas por interrupções escolares, né? Por algum motivo, na idade adequada, não conseguiram concluir a sua escolaridade, inserção precoce no trabalho, né? Tiveram que mais cedo começarem a trabalhar, e vivências diversas, o que exige um olhar pedagógico sensível e valorizador destas experiências. Concepções aí de aprendizagem, a alfabetização ela vai além da transmissão de conteúdos, sendo um processo de construção de sentidos que considera o educando como um protagonista de sua própria aprendizagem. A heterogeneidade das turmas. As salas são compostas por alunos com diferentes níveis de idades e diferentes níveis também de conhecimento, exigindo aí práticas pedagógicas flexíveis e inclusivas. Eu tive a oportunidade de estagiar no EJA e vi essa realidade, diferentes níveis de idade e também diferentes níveis de conhecimento. Desafios de permanência. Existem fatores como trabalho, responsabilidade com famílias, condições socioeconômicas, dificultam a continuidade dos estudos por partes aí dos educandos. Limitações estruturais, né? A UEJA enfrenta aí escassez aí de recursos didáticos. Muitas vezes os recursos utilizados são os mesmos recursos de quem está no nível normal, o que se torna um nível alto para o público do EJA, formação insuficiente de alguns professores e a fragilidade das políticas públicas educacionais, né? A falta aí de algum recurso provindo das políticas públicas. Possibilidades pedagógicas, metodologias baseadas no diálogo, na escuta ativa e na contextualização do conhecimento favorece aí uma aprendizagem mais significativa e o desenvolvimento aí, a autonomia do educando. Relevância social da alfabetização. A leitura, a escrita, amplia acesso a direitos, promovendo aí a cidadania e contribui para a inclusão e a transformação da realidade destes educandos. Bom, o nosso quadro teórico aí tem algumas bases, né? A primeira base aí, a educação jovens e adulto como direito social. A educação jovem e adulto, o EJA, deve ser compreendida como um direito fundamental, mesmo em qualquer idade, em qualquer circunstância, é um direito fundamental, garantindo a todos os cidadãos que não tiveram acesso à escolarização na idade adequada. Esse direito ele está diretamente relacionado à promoção da equidade educacional, à redução das desigualdades sociais, sendo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e mais democrática. O segundo ponto aí, contribuições aí de Paulo Freire, né? Ele vem citando aí para a alfabetização de jovens e adultos. A perspectiva
freiriana fundamenta a EJA ao valorizar o diálogo e a consciência crítica, a relação entre educação e a realidade social. A alfabetização, nesse sentido, ela ultrapassa a dimensão técnica, configurando-se como uma prática emancipadora capaz de promover a autonomia e transformação social dos educandos, né? Citação de Paulo Freire. Fundamentos históricos da educação de jovens e adultos. A EJA, ela possui uma trajetória marcada por políticas educacionais descontínuas e incentivas voltadas à inclusão de sujeitos historicamente excluídos, né? De uma vez, por algum motivo, foram excluídos, ela tem essa iniciativa voltada para a inclusão dessas pessoas no público EJA. Seu desenvolvimento está ligado às transformações sociais, econômicas e políticas, refletindo aí as contradições presentes no sistema educacional brasileiro. O perfil dos educandos aí da EJA e a diversidade sociocultural. Os educandos da EJA, eles apresentam perfis heterogêneos, né? De trajetórias heterogêneas, marcadas por experiências da vida, inserção no mercado de trabalho, interrupções escolares. Essa diversidade ela exige prática pedagógica flexível, sensíveis e especificidades culturais, sociais, emocionais de sujeitos envolvidos, né? Essa é uma trajetória aí, marcada por experiências da vida, onde o aluno ele chega à terceira idade, buscando aí o retorno à alfabetização, né? Especificidades da aprendizagem de jovens e adultos. A aprendizagem na EJA, ela ocorre de forma diferenciada. Não tem como você prever o mesmo tema, a mesma didática entre todos os alunos dentro de uma sala, pois envolve aí saberes prévios consolidados. Nesse contexto, o processo educativo deve considerar a experiência de vida como um ponto de partida, né? Observar até onde o aluno conhece, até onde o aluno tem um conhecimento, para a partir daí então criar uma forma, né, de favorecer aí a aprendizagem desse aluno. Desafios estruturais na alfabetização de jovens e adultos. A EJA ela enfrenta limitação por falta de recursos didáticos. Eu estive observando ao estagiar em um público EJA, um público mais velho, realmente essa falta de recursos didáticos, onde a professora teve que criar uma apostila, onde ela observou ali os conteúdos do plano de curso, obviamente, né, junto ao que a BNCC pede, e porque não existe aí um recurso didático, né, livros didáticos, para atender o público EJA, né? A infraestrutura inadequada, a descontinuidade de políticas públicas, né, a falta aí de políticas públicas, esses fatores eles impactam diretamente na qualidade de ensino e dificultam aí o acesso à permanência e o sucesso dos educandos no processo de alfabetização. Desafios pedagógicos e formação docente. A atuação do docente no EJA exige uma formação específica e contínua, capaz aí de preparar o educador para lidar com turmas heterogêneas e desenvolver metodologias adequadas. A ausência dessa formação compromete a efetividade, né, das práticas pedagógicas e a aprendizagem dos estudantes, né? Então são desafios aí enfrentados pedagogicamente, né, pela formação docente.
O currículo na EJA precisa ter uma flexibilidade e uma contextualização, né? Deve ser organizado de forma flexível, né? A atender a demanda da diversidade de alunos, né? Considerando as necessidades da realidade dos educandos. A contextualização dos contextos favorece o engajamento, possibilita a construção de conhecimentos mais significativos e aplicáveis ao cotidiano. Práticas pedagógicas inovadoras e metodologias ativas. A adoção de metodologias ativas, tecnologias educacionais e práticas dialógicas amplia a possibilidade de aprendizagem no EJA. Essas abordagens promovem maior participação dos educandos, fortalecendo a sua autonomia e protagonismo no processo educativo. EJA como um instrumento de inclusão e transformação social. A alfabetização de jovens e adultos, ela contribui para o fortalecimento da cidadania, ampliando o acesso a direitos, ao mercado de trabalho, à participação social. Nesse sentido, a EJA configura como um importante instrumento de inclusão e transformação social, trazendo aí o público a conviver bem mediante a sociedade, né? Um público que é exclusivo e seletivo. Então, o EJA ele é um instrumento de inclusão e transformação social para aqueles que por algum motivo foram excluídos, né, por seleção de conhecimentos. Nossa metodologia aí, nossa abordagem da pesquisa, a pesquisa possui abordagem qualitativa, pois busca compreender e interpretar os significados relacionados à alfabetização de jovens e adultos, sem o uso de dados numéricos ou estatísticos, que não foi esse o objetivo. Nosso tipo de pesquisa aí trata-se de uma pesquisa bibliográfica, já que foi desenvolvida a partir de análise de materiais publicados, né, como alguns artigos, livros e publicações acadêmicas que foram embasadas na nossa pesquisa. O nosso procedimento metodológico foi realizado por meio de levantamento de produções acadêmicas relevantes sobre o tema que foi exposto, leitura e análise crítica dos conteúdos, a organização de informações e categorias teóricas. A nossa fonte de pesquisa foram realizadas com bases confiáveis, como, por exemplo, o Google Acadêmico, a Cielo, e utilizando aí chaves como alfabetização de jovens e adultos, EJA, práticas pedagógicas, inclusão educacional, né? Critérios aí de inclusão e exclusão. Na inclusão, textos completos da língua portuguesa, publicado aí entre 2021 e 2026, mais contemporâneos. Diretamente relacionados ao tema exclusão, trabalhos duplicados foram excluídos, estão de fora do tema. Materiais sem rigor acadêmico foram realmente excluídos deste contexto. Resultado, a heterogeneidade dos educandos como desafio central. Os resultados evidenciam que a diversidade dos perfis presentes na EJA, diferentes idades, diferentes experiências, níveis diferentes de escolarização, porque há pessoas que pararam em diversas épocas, diversas posições escolares, constitui-se um dos principais desafios para o processo de alfabetização, exigindo práticas pedagógicas flexíveis e
adaptáveis. Já não dá mais para seguir regras monótonas. É preciso ter uma flexibilidade, adaptar, acompanhar aí o novo mercado, né? A nova era. Influências das desigualdades sociais na aprendizagem. Observou-se que fatores socioeconômicos como trabalho, renda, responsabilidades familiares impactam diretamente o acesso e a permanência e o desenvolvimento dos educandos, dificultando aí a continuidade dos estudos, né? Muitos pararam de estudar por diversas situações, responsabilidades familiares, renda, a necessidade aí do trabalho mais cedo, né? A fragilidade das políticas públicas para o EJA. O estudo aponta que a descontinuidade e insuficiência de políticas públicas comprometem a qualidade da educação ofertada, evidenciando a necessidade de maior investimento e planejamento educacional. Então é preciso uma reforma na política pública, né, para o EJA, criar novas oportunidades, novos planejamentos educacionais para que se tenha uma qualidade na oferta aí para o EJA. Limitações estruturais e instituições de ensino, né? Limitações estruturais das instituições de ensino. Foram identificadas aí dificuldades relacionadas à falta de recursos didáticos, né? Que é o mais básico que deveria ser ofertado. Infraestrutura inadequada e apoio institucional limitado. Fatores que interferem aí negativamente no processo aí de ensino-aprendizagem. Necessidade de formação continuada dos docentes é algo assim que precisa estar na agenda do docente, sempre uma classificação, uma reclassificação, né? Os resultados destacam que muitos professores não possuem uma formação específica para atuar no EJA, né? O que dificulta aí o desenvolvimento de práticas pedagógicas adequadas e especificidades desse público. É um público específico e demanda uma prática pedagógica específica, uma renovação de conhecimentos baseado no público contemporâneo. A importância das metodologias contextualizadas, né? Verificou-se que práticas pedagógicas que consideram a realidade dos educandos, valorizando as suas experiências de vida, contribuem significativamente para a aprendizagem mais eficaz e mais significativa. O potencial das metodologias ativas e tecnologias educacionais. O uso aí de metodologias ativas, recursos tecnológicos, mostrou-se um fator positivo, né, que tem muito ajudado aí essa nova era de IAs, globalização, entre outros, favorecendo o engajamento aí dos estudantes, ampliando as possibilidades de uma nova aprendizagem na EJA. EJA como um instrumento de inclusão e transformação social. Os resultados confirmam que a alfabetização de jovens e adultos promove uma autonomia, cidadania e participação social, contribuindo para a transformação da realidade dos educandos. Nossa conclusão, então, nossa síntese dos principais achados do estudo, conclui-se que a alfabetização de jovens e adultos é um processo complexo, não é um processo simples. É marcado aí por desafios estruturais, sociais e pedagógicos, especialmente relacionados à heterogeneidade dos educandos, né? A diversidade da idade dos educandos, a evasão escolar,
a insuficiência, né, a evasão escolar, a insuficiência de políticas públicas, o que exige uma abordagem educacional mais sensível e inclusiva. A importância de práticas pedagógicas contextualizadas. O estudo ele evidencia práticas pedagógicas que valorizam as experiências de uma vida dos educandos associados às metodologias ativas e contextualizadas. Contribuem significativamente para uma aprendizagem mais efetiva, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. Necessidade de investigação em políticas públicas e formação aí docente, né? Destacar a urgência do fortalecimento das políticas públicas voltadas para o EJA, bem como a ampliação, a formação continuada dos professores, garantindo melhores condições de ensino e maior qualidade no processo de alfabetização. EJA como um instrumento de inclusão e transformação social, a educação de jovens e adultos, ela reafirma como um importante instrumento de inclusão social, possibilitando o acesso ao conhecimento, o exercício da cidadania e a transformação da realidade dos sujeitos, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e igualitária. E aqui as nossas referências utilizadas durante todo o trabalho, e que Deus possa vos abençoar grandemente. Muito obrigado.